peço desculpas pela falha, né? Eu mandei, mas não teve problema de recebimento. Perdoem-me. Agora já conseguimos. O mais importante já está aí, já foi, né? Já resolvemos. Obrigada pela paciência de vocês. Obrigada pela equipe que me ajudou, me apoiou. Obrigada. Então, começando, né, a minha apresentação. Eu sou líder de louvor e também líder do Conexão Libras, da Igreja Academia da Fé, lá na Tijuca. Quem aí conhece a Tijuca? Vocês conhecem o Rio? Alguém? Alguém? Poucos, né? Poucos conhecem. Lá no Rio, né, na Tijuca, a Academia da Fé tem vários... tem em São Paulo, tem em Ribeirão Preto, né? Caxias, tem em Niterói, tem no Recreio, enfim, em muitos lugares temos Igreja Academia da Fé. Eu sou a primeira surda a se formar na escola Atos. Essa escola é uma escola cristã, de maturidade, né? É diferente, né, de um curso de teologia. Teologia também é muito importante estudar, mas a Atos tem um propósito de ensino. Por isso que o nome, né, da igreja, né, é academia, né? As pessoas às vezes estranham, né, o nome academia, né? Não entendo por que é esse nome, academia de malhação, é o que a Glosilene brincou comigo, né? Falou, malhação do espírito, né? É porque, na verdade, tem um propósito de ensino, de revelação da palavra de Deus, profundamente. E também eu sou tradutora de livros cristãos dentro da Escola Atos. Porque eu não sei se vocês sabem, se vocês já perceberam que a maioria dos surdos, para a leitura da língua portuguesa, a estrutura tem dificuldade, porque a língua portuguesa tem as suas regras, né, próprias, e a Libras também tem as suas regras, sua língua, são duas línguas diferentes. E o povo surdo, a primeira língua, Libras, a maioria. Por isso que eu tive essa inspiração, né? O Espírito Santo me guiou a ajudar, como voluntária, traduzindo os livros cristãos, para que os surdos pudessem alcançar, né, essa revelação, maturidade, progredir nisso. Porque eu acredito que Deus também quer usar os surdos para evangelizar. Não é isso? Deus quer usar qualquer pessoa, ouvinte, surdo, quer usar a comunidade surda também, os codas. Agora, nesse momento, eu já estou formada, né? Eu trabalho como assistente de Libras de um menino surdo. O nome dele é Micael. Eu acredito que Deus me colocou lá para eu trabalhar. Eu sempre fugi dessa área de educação, porque eu sou formada até em pedagogia, mas eu sempre fugi disso. Mas Deus me colocou para trabalhar com um menino, um único menino surdo lá. Quando eu entrei na escola, ele não tinha língua nenhuma, nada, Libras, nada, não sabia nada. E eu percebi que Deus tinha um propósito para a minha vida, me colocando na vida dele também, para eu incentivá-lo a aprender Libras. E eu estou muito feliz. Eu tenho orgulho da profissão, da formação. Pode passar. Agora, então, esse é o tema. É um tema desafiador, porque eu estava pensando, o que eu vou falar para a igreja? O que Deus quer que eu fale? Qual é o tema? O que combina? Eu estava buscando isso. E nesse compartilhamento com a Mônica, né, a gente foi compartilhando algumas coisas, essa inspiração veio com esse tema. Qual o caminho para a verdadeira adoração? Qual o caminho? Pode passar. A maioria já conhece, né? Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vocês já conhecem. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse versículo, ele é muito importante para a minha vida, porque vocês sabem, né? A gente precisa dessa renovação da mente todos os dias. E eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Eu, quando era pequena, na igreja, Assembleia de Deus, eu frequentava a igreja, mas não tinha intérprete. Não tinha tradutor, não tinha intérprete, não tinha libras nenhuma. Eu não tinha informação nenhuma, nada. A minha família, a minha avó, ela foi a principal que sempre nos levava para a igreja, sempre. E eu frequentava. Eu lembro que da EBD, que marcou a minha vida, sobre Noé, que tinha a questão de imagem visual, mas eu não sabia nada, eu não conhecia a palavra, eu não conhecia quem era Deus, eu não sabia nada. Mas eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus usou a minha avó. A minha avó fez o melhor que ela podia, o melhor possível. A minha avó não sabe Libras. Como é que a gente ia se comunicar? Ela falava com os lábios, eu ficava tentando ler os lábios dela, e às vezes ruído de comunicação acontecia, mas a minha avó fez a parte dela. A minha avó semeou pela fé. E a minha avó ia junto comigo, me levava. Eu lembro, eu sentada no banco da igreja, e a minha avó abria a Bíblia. Aí ela abria a Bíblia, e aí, né, ouvindo o pastor pregando, né? Aí me dava a Bíblia. Aí eu recebia a Bíblia assim na mão, sem saber nada, não entendendo nada. Eu ficava olhando para aquelas letras e olhando, palavras. Eu, que isso? Aí ela, vai, é isso aqui, leia. Aí eu, tá, vó, tá bom, eu vou ler. Mas aí, e olhava e não conseguia. Não tinha revelação, não tinha nada. Mas eu sou muito grata pela vida da minha avó. Anos se passaram, anos depois, eu entrei na igreja presbiteriana. Eu estranhei, pela primeira vez eu vi um pastor surdo. Aí eu olhei, falei, pera, é possível um pastor surdo? Porque eu já olhei, eu já vi muitos pastores ouvintes, mas eu fiquei olhando, pastor surdo. Aí eu percebi que ele tinha experiência com Deus, que tinha intimidade com Deus, que tinha revelação. Aí eu comecei a ficar com muita sede, fome de buscar esse Deus, de buscar a Deus, de aprender mais, de compartilhar mais. Depois eu me mudei para uma outra igreja. E nessa igreja eu recebi muita revelação. Mas, você pode passar o slide, por favor? Obrigada. A grande batalha que temos é na mente, de pensamentos. Eu era nova criatura. Essa era a minha identidade. Mas a minha mente não era renovada. Nessa igreja que eu vou falar, eu comecei a aprender mais profundamente, ter mais revelação, mas eu ainda estava num processo. E eu comecei o quê? Eu comecei a ter um sentimento de comparação. Eu sofria com o sentimento de comparação com os ouvintes. Porque eu olhava para os ouvintes, louvando a Deus, se emocionando, e às vezes chorando, e às vezes se ajoelhando, sabe, com o coração rendido. Eu olhava, mas eu pensava, por que eu não vivo isso? Porque eu não sinto isso. Louvar a Deus parecia que eu não tinha, o meu louvor parecia que eu não tinha capacidade de agradar a Deus. Eu não entendia o que significava adoração. Adorar a Deus, o que significava isso? Adoração. Eu pensava que era somente, é bonito, palavras bonitas, letras bonitas,
ok, mas era o que eu pensava. E eu comecei a me comparar. E sabe o que aconteceu? O inimigo mentiu, começou a lançar muitos pensamentos sobre a minha mente. Começou a falar que eu era inferior. Começou a falar que eu não tinha, que eu era incapaz, que eu não podia adorar. Porque eu queria adorar a Deus como Ele merecia, mas eu não tinha revelação sobre isso, sobre essa questão desses pensamentos. E aí aconteceu o quê? Eu me afastei da comunhão. Vocês sabem que a comunhão, ela é muito importante. Não dá para a gente se isolar. O inimigo, ele gosta que a gente se isole, que a gente fique sozinho. Aí o diabo consegue dominar essa pessoa. A gente não pode se afastar da comunhão. E sabe o que aconteceu? Eu me afastei e foi pior. Então, o inimigo, ele começou a lançar doença, culpa, angústia na minha mente, dizendo que eu não tinha capacidade, dizendo que olha, você mesma que permitiu, né? Sua mente vai concordar, sua mente concordou. Por isso a importância da gente renovar a mente. Eu já conheci esse versículo antes. Eu já tinha lido várias vezes, mas era só uma letra para mim. Letra mata. Eu não... O que é renovar a mente? E aí, olha, não imitem o comportamento do mundo. Precisa dar esse passo de renovar essa mente, mais outro passo. Isso eu não tinha entendimento, não sabia o que significava. Pode passar. Vocês podem abrir lá na palavra de Deus em Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Eu vou abrir, ok? Ok, vamos. O versículo está aí, obrigada. Obrigada. É melhor, né? Porque aqui a gente consegue ler todo mundo. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Esse pedacinho desse versículo é não conhecer a Deus, a identidade de Deus, quem Ele é, qual é a vontade de Deus, o que Ele quer, qual é o propósito de Deus. Não conhecer isso, o povo é destruído por conta disso. Sofisma é uma palavra, né, que na verdade parece a verdade, mas não é a verdade, discorda da palavra. Eu tinha muitos sofismas. Eu tinha muitos sofismas na minha mente. Eu pensava que, não, a verdade era o que a minha emoção me falava, os meus sentimentos, né? E eu agia dependendo das emoções e sentimentos, porque eu não conhecia a verdade sobre Deus. E agora eu lembrei, veio a experião, o Jó, veio essa inspiração. Jó falou, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, né, verdadeiramente, né, Deus. Então, pode passar. João, capítulo 17, no versículo 3, fala sobre a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, que Ele enviou Jesus, né, o seu Filho aqui. Isso, esse versículo. Esse versículo fala sobre a vida eterna. O que significa vida eterna? A gente precisa conhecer Deus, ter intimidade com Ele, profunda, amá-lo. Amá-lo. Essa é a vida eterna. Tem um outro versículo
que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, que fala o quê? Conhecerão a verdade, e a verdade é o quê? Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Conhecer Jesus e essa verdade entrar em nós nos liberta. Eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a buscar a Deus, esse Deus verdadeiro, profundamente. E aí, foi esse momento que eu conheci a Academia da Fé. Por quê? Eu estava estudando, né, na Atos. E na Atos eu comecei a entender claramente. Pode passar. Então, e aí eu conheci a verdade que me libertou. E tudo se abriu. Aí eu entendi o que significava adoração. A adoração. Adorar significa conhecer a Deus. Não importando as situações, independente das circunstâncias, nós devemos adorá-lo. Adorar a Deus. Adorar significa expressar o nosso amor, o nosso respeito e reverência. E eu fui entendendo isso claramente, o que significava adoração. Porque se lá atrás, naquela época, se eu entendesse, se eu recebesse essa revelação, não importaria os meus sentimentos. Eu poderia estar sentindo, sei lá, me sentindo inferior por ser surda e os ouvintes. Eu poderia sentir essa inferioridade, mas não importando isso, esse sentimento, eu ia saber que isso não era verdade, que isso era uma mentira do diabo. Eu saberia rejeitar e eu decidiria adorar a Deus. Mas eu ouvi o meu sentimento. O que a gente sente, nossas emoções, é mentira. Vocês podem sentir medo, raiva, angústia, culpa. Vocês podem sentir dor no corpo, estar com alguma doença, mas vocês não precisam dar atenção a isso, focar nisso, né? Nós temos uma identidade de filhos de Deus. E esse comportamento de acordo com a vontade de Deus. Não é ignorar, negar o que a gente sente. Não é desprezar o que a gente sente. Ok, estou sentindo isso e aquilo. Ok, eu estou sentindo isso sim. Mas entregar para Deus isso. Não agir de acordo com os sentimentos e as emoções. Não deixar que isso nos guie. Porque existem consequências, prejuízo, que é um resultado de morte. É morte, prejuízo. Aí, eu fui recebendo essa revelação. E eu entendi que eu era filha muito amada de Deus. Surda ouvinte, não importa. A minha principal identidade, a principal acima, é filha muito amada de Deus. A minha identidade não é porque eu sou surda, não. A minha identidade é filha muito amada de Deus, filha de Deus. Essa identidade que está acima, é a principal. Então, a necessidade número 1 da igreja é conhecer a Deus como Pai. A número 2 da igreja é entender sobre a nossa identidade. A gente precisa conhecer a Deus como Pai. Ele é o Pai. Sim, vocês tiveram sofrimentos na infância, talvez com a imagem distorcida do pai. Não sei a história de vocês, se vocês tiveram um pai ruim, que abusou, eu não sei. Na sociedade tem muita distorção sobre essa imagem do pai. E também distorção sobre a imagem de Deus. O diabo faz isso, distorce a imagem. Isso traz uma confusão. Por isso que
A primeira necessidade da igreja é conhecer a Deus como Pai, entender claramente, conhecer as características dEle, o que Ele quer, qual o propósito, todos esses detalhes profundamente, entendendo a identidade dEle. Agora entende a sua própria identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Ah, entendi. Agora com essa revelação eu sou essa identidade, e com essa identidade eu ajo. Então, a tarefa do diabo é tentar o quê? Colocar pensamentos falsos, ideias erradas sobre Deus. Nós precisamos vigiar a nossa mente, vigiar. E também nós precisamos saber como filtrar esses pensamentos. Quando vier um pensamento, peraí, vocês precisam o quê? Pegar esse pensamento, olhar para esse pensamento e dizer, peraí, está de acordo com a palavra de Deus esse pensamento? Ah, não. E expulsar da mente de vocês, em nome de Jesus. Não aceitar esses pensamentos, concordar com esses pensamentos. Se um pensamento vier, e vier uma imagem, uma inspiração, algo na sua mente, peraí, isso está de acordo com a palavra de Deus? Ok. Haja de acordo com a palavra de Deus, amém. Mas o que vier, a imagem que vier, discorde da palavra de Deus, não aceite. Porque lá fora, a gente, o tempo todo, está exposto a uma contaminação. Eu perguntar para vocês tomam banho todo dia, sim ou não? Sim, né? Precisa, né? A gente precisa tomar banho todo dia. Se a gente não toma todo dia, toma uma semana, um mês, acontece o quê? A gente fica fedendo, né? Fica mal cheiroso. Então, a gente precisa tomar banho todo dia, não é? Nós precisamos escovar os nossos dentes, certo? Se não escovar, vai ficar com mau hálito, certo? Então, é a mesma coisa. Com a palavra de Deus, a gente precisa ler todos os dias. A gente precisa ler. Porque a palavra de Deus é como a água, né? Que lava a nossa mente. Eu lembrei agora de Filipenses, que fala que nós precisamos pensar em coisas boas, né? Que tem boa fama, que é digno de elogio, coisas boas. Pensar em coisas boas que agradam a Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. É uma obrigação, é obrigatório, não é uma opção. Não é uma opção, não é uma escolha. Nós somos obrigados a renovar essa mente todos os dias. Se eu estou desanimada, pega a palavra, leio. Se eu estou feliz, animada, pego a palavra e leio. Não importa. O sentimento é variável, muda a todo momento. O sentimento não é o que nós somos, não é a nossa verdadeira identidade. O que nós fizemos de errado não nos define na identidade. O que a palavra fala é que nos define. Quem somos? Qual é a opinião de Deus? Não é a opinião das pessoas, depender dessa opinião, não. Qual é a sua opinião, Deus? O que você pensa sobre mim? Como é que você me olha? A gente precisa se ver como Deus nos vê. Ter esse mesmo pensamento. Amém? Então, como eu falei, né? A alma tem pensamentos, emoções, vontades, né? A nossa alma. A fé não é sobre o que eu estou sentindo. A fé é sobre o que eu sei que a palavra fala. Pode passar. Só um minutinho, desculpa. Pode deixar aí. Então, eu queria falar, né? O que eu queria falar é... Adoração é um estilo de vida. Outra revelação que eu recebi também foi o quê? A gente trabalha, certo? A gente está trabalhando, a gente tem o nosso comportamento, a gente precisa dar bom testemunho. Por exemplo,
Por exemplo, se a mãe está limpando a fralda da criança, isso também é uma adoração a Deus, está ali servindo, né? Exemplo, obedecer à vontade de Deus também é uma adoração. O que Deus te chama com dons, talentos, e vocês respondem sim, e se submetem e obedecem, é uma forma de adoração também. Ler a palavra é adoração, é adorar a Deus. Eu estou aqui pregando, compartilhando, isso também é adorar a Deus. Tudo que a gente faz é para glorificar a Deus. É para a glória de Deus, entregar, né? É para agradar a Deus. A adoração, adorar, é mais do que música, louvor. Adorar com música é maravilhoso. Deus ama. A gente precisa sim adorá-lo, sim, com a música, com louvor. Mas não é só isso. Mas fora, a nossa forma de falar, a nossa forma de tratar as pessoas, servindo, as pessoas lavando o banheiro, isso é uma adoração a Deus também. Às vezes, a gente está com uma louça enorme para lavar, né? Aí a gente olha para aquela louça. Ai, eu estou cansada. Ai, eu não quero. Aí a gente muda a perspectiva. Eu preciso lavar a louça, porque se eu não lavar vai ficar ali semanas e semanas e... Não, eu preciso lavar. Eu sempre procuro buscar a Deus, eu começo a orar e eu falo, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu vou lavar essa louça. E aí o sentimento muda, eu começo a lavar essa louça e aí muda o meu sentimento, porque eu declarei, eu estava declarando, é muito importante a gente declarar, é uma adoração também a Deus. Isso. Pode passar? Esse versículo tem a ver com o teatro, né, também. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem de coração, desse modo. O principal é o coração. Nós precisamos adorá-lo de toda a mente, alma, coração. Decidir adorá-lo. Às vezes eu percebo, com os surdos também, né? Eu já percebi, né, com os surdos. No momento do louvor, aí eles ficam lá sinalizando, com essa cara, Deus é bom, é fiel, honrando a Deus, Deus poderoso. Mas fica aquela... Parece que está faltando algo. O que eu entendi, o que Deus me revelou, me mostrou, é que na verdade o que falta é o conhecimento de Deus como Pai. Porque a minha experiência, eu sei que a experiência é particular, cada um tem a sua. Mas o que eu entendi nessa revelação que eu recebi de Deus, conhecer a Deus como Pai, ele tem características, ele é soberano, ele é poderoso, ele reina, ele é digno, ele é fiel, ele é bom, ele é misericordioso, ele é soberano. Essa graça, a gente vive pela graça de Deus e entendendo claramente essa identidade desse Deus. Aí a gente entende, a gente olha para nós e entendemos que somos filhos muito amados, que já fomos libertos, que Ele já nos perdoou, que eu já fui perdoada. Ele tirou, Ele nos resgatou. E quando entendemos isso claramente, aí eu posso adorá-lo, adorar a Deus como Ele merece. Entendendo claramente, porque se a gente não conhece a Deus como Pai, não entende a nossa identidade
a identidade de igreja, não entende claramente. Por exemplo, os surdos, né, acredito, ouvintes também acontece, com ouvintes também acontece isso. Aí vai estar ali louvando, se sentindo obrigado a louvar, aquilo assim vazio. Ou então pode ser como era antes, né? Eu olhava, mas por que eles estão chorando? Por que eles estão se ajoelhando? Eu não estou entendendo, por que eu não sinto isso? Eu dependia do sentimento, eu queria sentir a emoção, eu queria sentir a presença de Deus. Não, a presença de Deus já está em nós o tempo todo. Deus está em nós, Deus está aqui. No momento que vocês aceitaram a Jesus, entregaram a vida para Ele, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós já na hora. Já está aí dentro. Vocês não precisam sentir. Não dependam do sentimento, das emoções. Eu quero uma manifestação de um milagre. Não dependa disso. Não dependa disso. Haja pela fé. Deus está dentro de mim o tempo todo. Deus está em mim. Está em mim. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Com o Espírito, com o coração verdadeiro, eu vou adorá-lo sim. Né? Por exemplo, antes, na casa brigou com o marido. Ou com o filho, na hora de trocar roupa atrasou, chegou atrasado no culto. E aí, não dependa desses sentimentos. Ok, houve uma briga em casa antes do culto, antes de chegar. Se arrependa logo. E vá adorar a Deus. Eu estou falando isso porque eu tive essa experiência. Eu já tenho experiência, eu já briguei com meu marido. Eu sou casada. 7 anos. E aí eu briguei com meu marido. E aí eu, né, assim, desculpa, eu sou a líder de louvor, não é isso? Então, aí eu tinha brigado com meu marido. Aí eu cheguei em casa, né? Eu não queria adorar a Deus porque eu estava com raiva. Aí, todo mundo adorando. Na academia, isso. Quando eu cheguei na academia, isso, corrigindo. Sim, pode. Não? Ok. Então, aí cheguei na academia e eu tava ali. Aí, eu tava com muita raiva na carne, né? Aquela, não. Chega. Eu decido. É uma decisão. Não é automático. Eu decidi. Vou te louvar, Senhor, e vou te adorar. Eu pedi desculpas para o meu marido, pedi perdão para ele, eu abracei, pedi perdão, eu errei, ficamos ali. E eu fui adorar a Deus. É muito importante não focar no sentimento. Não deixem que os sentimentos dominem vocês. Pode passar. Terminei, né? Vamos orar. Né? Vocês podem ficar em pé. Eu queria orar consagrando, né, a Deus e também pedindo para Deus trazer mais revelação na mente, no coração e um coração aberto. Senhor Jesus, soberano, Rei da glória, maravilhoso, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estar aqui. Muito obrigada pela vida das pessoas desse lugar. Obrigada. Eu quero orar pelo quê? Pela palavra, que a palavra possa ser revelada sempre. Abrindo a nossa mente, iluminando o nosso coração, iluminando os olhos do nosso coração. Que eles recebam essa revelação, que tu amas a igreja. E também o que é a verdade sobre a adoração, o que é a verdadeira adoração. Porque não é só louvor, música, cantar, mas é mais profundo que isso, é muito mais profundo. Deus, tu és eterno e a palavra de Deus é eterna. O conhecimento só da palavra, assim, não é simples conhecimento. A gente precisa continuar buscando o Senhor
e te pedimos que continue revelando. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Cuida do coração de cada um aqui. Abençoa os pastores dessa igreja, os líderes, o regional da equipe, abençoa todos eles. Todas essas pessoas que servem aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode ficar. Rafaela e Mônica. Para nós é um prazer recebê-las aqui hoje, né? E todos os nossos irmãos. Nós sabemos que estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar nessa manhã, né? Estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus e de uma forma diferente para nós. Mas, né, sabemos que a palavra de Deus é tão poderosa e como eu fui, né, impactado com esta palavra. E Deus veio mesmo assim, né, trazer vocês lá do Rio de Janeiro, né, para trazer essa mensagem ao nosso coração, porque realmente sem adoração, né, nós não conseguimos, né, ter essa comunhão, né, esse relacionamento estreito com Deus. Então nós somos muito gratos pela vida de vocês, sabemos que Deus ainda tem muito para falar conosco à noite, né, através de vocês duas, né, e de todo o ministério aqui, né, com os surdos. Também, né, os nossos irmãos que estão nos visitando. Quem nos visita hoje, pela primeira vez, levanta a mão assim que a gente queria te conhecer. Temos bastante gente. Como é que nós falamos para os nossos irmãos? Amém. Você que nos visita pela primeira vez também, vem aqui à frente que nós temos um presente para você. Você passa para eles aqui, por favor. Podem vir aqui à frente, todos vocês que nos visitam. Nós temos um presentinho aqui para vocês. Então nós vamos estar encerrando, né, agradecendo aí a Glauziene, o Reginaldo e toda a equipe que tem preparado esse culto com tanto carinho. A gente espera, né, durante todo o ano para chegar essa data. Essa data ela é marcada lá em dezembro. Então esse ano nós já estaremos marcando para o ano seguinte. E em nome de Jesus que nós possamos fazer mais vezes, né, Reginaldo? Que não seja apenas um domingo, mas que a gente coloque mesmo na nossa agenda mais dias assim, para que a gente possa também ser muito, né, estar sendo abençoado pelos nossos irmãos, né, que têm sido tanto usados por Deus. Nós vamos orar encerrando este culto, né? Feche seus olhos, nós vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer e te louvar por essa manhã tão preciosa, meu Deus. Nós te louvamos, ó Pai querido, por essas duas moças, ó Deus, que saíram ali do Rio de Janeiro, que vieram aqui, ó Deus amado, lançar esta semente preciosa, ó Deus. Que essa semente tenha mesmo caído em solos férteis, ó Deus, e que possam germinar e frutificar a 30, 60, 100 por um, ó Deus. Que todos possam mesmo desfrutar, ó Deus amado, de um relacionamento estreito com o Senhor, ó Deus amado, louvando, adorando ao Senhor a cada dia, onde estiverem, independente do que estiverem passando, ó Deus amado, em nome de Jesus. Nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Abba Pai, o nosso Paizinho querido. E nós somos gratos, ó Deus, por podermos chamá-lo de Pai, ó Deus amado, porque sabemos que todos somos filhos, ó Pai. Eu oro, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu queria que você pudesse aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nessa manhã, para que nós possamos sair daqui animados, gratos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas.